Bom, então qual é a ideia do algoritmo do Insertion Sort? A ideia dele é a gente simular a lógica que algumas pessoas utilizam para ordenar um conjunto de cartas numa mão de baralho. Então, como é que funciona esse algoritmo? A gente vai começar a partir do segundo elemento do nosso vetor e a gente vai ordenar ele em relação a todo mundo que está à esquerda dele. Em seguida, a gente passa para o próximo elemento do nosso vetor e ordena ele em relação a todo mundo que está à esquerda dele. Depois a gente passa para o próximo elemento do vetor e novamente ordena ele em relação a todo mundo que está à esquerda. E por fim, quando a gente chegar no último elemento do vetor, a gente ordena ele em relação a todo mundo que está à esquerda dele e aí a gente vai ter o nosso vetor ordenado. Então, como é que vai funcionar? A gente vai primeiro eleger um elemento onde a gente vai começar a nossa ordenação, que vai ser sempre o segundo elemento do vetor. Então, vou colocar aqui o i para indicar a posição que eu estou. E aí, esse aqui é o meu eleito, eu vou fazer a seguinte pergunta para todo mundo que está à esquerda dele. Então, começando aqui na posição J. Esse elemento aqui é maior que o meu elemento eleito? É maior, então eu vou avançar ele em uma casa. Vou para o próximo. Opa, aqui o próximo já está fora do meu vetor, então o que eu vou fazer? Vou inserir o meu eleito na posição J mais 1. Agora eu vou para o próximo eleito e vou repetir a mesma lógica. Esse aqui é o meu eleito, eu vou olhar para todo mundo que está à esquerda dele, começando aqui do elemento imediatamente à esquerda, e vou repetir a mesma pergunta. Esse elemento aqui é maior que o meu eleito? É maior, então eu vou avançar ele para a próxima casa. Esse elemento aqui é maior que o meu eleito? É maior, então eu vou avançar ele em uma casa. Opa, terminei aqui o meu vetor, já estou na posição menor que 0, então eu vou inserir aqui o meu elemento eleito na posição J mais 1. Agora eu vou para o próximo elemento eleito e vou fazer as mesmas perguntas. Esse elemento aqui, imediatamente à esquerda, é maior que o meu eleito? Não é maior. Então, notem que todo mundo que está à esquerda aqui já está ordenado. Então, consequentemente, esse elemento aqui vai ser menor que o número 13. Então, eu não vou fazer nada nesse caso aqui e vou passar para o meu próximo eleito. Cheguei aqui no meu último eleito, eu vou continuar com as minhas perguntas. O elemento imediatamente à esquerda é maior que o meu eleito? É maior que o meu eleito, então eu vou avançar o elemento em uma casa. Esse elemento aqui é maior que o meu eleito? Não é maior que o meu eleito, então eu vou pegar o meu eleito e adicionar na posição J mais 1. E aí, cheguei aqui ao final do meu vetor, eu tenho todos os meus elementos do meu conjunto ordenados. E é essa a ideia do algoritmo do Insertion Sort. Bom, vamos ver agora como é que fica, então, o código do algoritmo do Insertion Sort. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui o nosso método do Insertion Sort e ele vai receber como parâmetro um vetor que a gente gostaria de ordenar e o tamanho desse nosso vetor, a quantidade de elementos que a gente quer ordenar no nosso vetor. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer o nosso vetor a partir da segunda posição até o final do nosso vetor. Então, lembrem-se, a gente sempre olha a partir do segundo elemento do vetor, o elemento que a gente está olhando, que é o nosso i aqui, é o nosso eleito, e aí a ideia é que a gente ordene o nosso eleito em relação a todo mundo que está à esquerda do nosso elemento eleito. Na próxima iteração, a gente passa para o próximo elemento e ordena ele em relação a todo mundo que está à esquerda dele. E assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um for aqui para ordenar o nosso elemento eleito. O nosso eleito é naturalmente a posição que a gente está olhando. Então, o vetor na posição i. E aí, o que a gente vai fazer agora? Olhar para todo mundo que está à esquerda do nosso eleito e colocar o nosso eleito na posição correta. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer é pegar o próximo elemento imediatamente à esquerda do nosso eleito. Então, se o nosso eleito está aqui nessa posição,
O elemento imediatamente à esquerda é o elemento que está na posição i-1. Agora, pessoal, o próximo passo é a gente percorrer todos os elementos que estão à nossa esquerda. Então, a gente vai precisar de mais um laço aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar um laço e aí a gente vai olhar para todo mundo que está à esquerda. Então, a gente vai usar o J para percorrer da posição imediatamente à esquerda até a gente chegar na primeira posição do vetor. Então, enquanto esse J for maior ou igual a 0. Agora, uma outra coisa que a gente vai fazer nesse nosso laço aqui é comparar se o elemento que está na posição J, né, é maior que o nosso eleito. Se o elemento que está na posição J é maior que o nosso eleito, o que a gente vai fazer? Avançar o elemento da posição J para a posição J mais 1. Se o elemento que está na posição J não é maior que o nosso eleito, a gente não vai fazer nada. Então, a gente pode colocar aqui dentro do da nossa própria condição while, a condição de que se o elemento que está na posição J é maior que o nosso eleito, a gente avança ele em uma casinha. Então, a gente coloca o elemento da posição J na posição J mais 1. E aí, a gente decrementa aqui o nosso J para olhar para o próximo elemento. Então, se o elemento que está na posição J é maior que o eleito, a gente avança uma casinha. Senão, a gente para aqui com o nosso laço, porque não tem mais o que fazer. E é basicamente isso que o algoritmo vai fazer. Eleger um elemento, olhar para todo mundo que está à esquerda do elemento eleito, e se o elemento que está à esquerda é maior que o eleito, a gente avança ele em uma casinha. O que está faltando a gente fazer aqui no nosso algoritmo? Bom, quando a gente termina esse nosso laço aqui, a gente tem dois cenários possíveis. Então, ou a gente terminou o laço e o nosso J, ele está aqui valendo menos 1, e aí é por isso que o nosso laço encerra. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso eleito e colocar aqui na posição J mais 1, que é a posição 0. Ou um segundo caso é quando a gente termina o nosso laço e o nosso J, ele está aqui numa posição em que o elemento correspondente à posição que ele está não é maior que o nosso eleito. Então, por exemplo, aqui o 5, ele não é maior que o 8. Então, não interessa a gente avançar o 5 uma posição e nem olhar aqui para a posição que vem antes do J. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai colocar aqui o nosso eleito na posição J mais 1. Então, a gente colocaria o 8 aqui nessa posição. Então, notem que, independentemente de onde a gente para com esse J, ao final do nosso laço, a gente está sempre colocando o nosso eleito na posição J mais 1. Então, o nosso algoritmo, o que vai fazer depois aqui do nosso laço? Inserir o eleito na posição J mais 1. Independentemente de onde eu parei aqui o meu J, inserir o eleito na posição J mais 1, ou insere o eleito na própria posição que ele já está, né? Se eu olho imediatamente para o elemento que está ao lado e ele não é maior que o meu eleito, eu mantenho o eleito na J mais 1, que é o próprio I que eu estou olhando. Ou se eu decrementei aqui o meu J, eu estou sempre parando numa posição do meu vetor que já não me interessa mais. E aí eu sei que a que está ao lado é o lugar que o meu eleito deve ir. E esse é o código do nosso algoritmo do Insertion Sort. Não é um algoritmo complexo, um algoritmo bem simples de ser implementado, e mais adiante a gente vai ver algumas propriedades desse algoritmo. Vamos agora só testar, então, rapidamente esse algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui o meu método implementado em Java, e aqui no meu main eu tenho um vetorzinho que tem os elementos 5, 3, 1, 13 e 8. Eu estou imprimindo o vetor antes da ordenação, chamando aqui o meu método do Insertion Sort, passando o meu vetor como parâmetro e o tamanho dele, e imprimindo o vetor após a ordenação. Então, vamos dar uma olhadinha no algoritmo? Então, eu vou rodar aqui. E aí, a gente tem o vetor que tem os elementos 5, 3,
1, 13 e 8. E depois da ordenação, a gente está com o nosso vetor com os elementos na ordem 1, 3, 5, 8 e 3. Então, funcionando aqui corretamente o nosso algoritmo do Insertion Sort. Uma coisa bem legal da gente fazer aqui, que fica como exercício para vocês, seria a gente debugar esse algoritmo para a gente ver todas as trocas e comparações que o algoritmo está fazendo durante a sua execução. Um abraço e até a próxima!